Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar essa live aqui. Vou deixar aqui registrado o tema dessa live, tá bom? É minha ansiedade. Vamos lá. Quem puder estar presente, eu agradeço muito. Vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade. Acho que tantas pessoas passam por isso, tantas pessoas às vezes nem sabem que estão aí com ansiedade. Vamos entender um pouquinho essa ansiedade. Vamos ali conversar. Bora conversar? Boa noite, Cris. Bora falar da minha ansiedade. Ansiedade. O que é a ansiedade? Quais são os sintomas da ansiedade? O que vocês, ou o que eu sinto, ou o que vocês sentem quando estão com ansiedade? Vamos tentar identificar aí algumas coisas. Compartilhem essa live, vamos descobrir um pouquinho mais o que é essa ansiedade tão doida que anda movimentando aí muitas pessoas, deixando a gente daquele jeito, né? Vamos lá. Primeiro eu queria deixar aqui um dado muito importante, para as pessoas saberem da ansiedade, que é da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Eu fui buscar essa informação, que os dados dessa Organização Mundial, a OMS, aponta que o Brasil é o país maior número de pessoas ansiosas, um total de 9,3% da população é ansioso. É um dado bem alarmante. Dá um total aí de, no país, 18 milhões de pessoas que convivem com a ansiedade. Essa ansiedade representa 10% da população. 25% aí das pessoas. É um número, também muito grande. Isso eu vi agora recentemente, antes de entrar na live. Eu sei que tem pessoas que dizem que eu sou ansiosa, sou muito ansiosa, tenho ansiedade, eu convivo com ela há muito tempo. Tem pessoas que não sabem nem que tem ansiedade. Tem alguns sintomas, mas também não sabem que é uma ansiedade, né? Por que eu usei esse título, Minha Ansiedade? Porque eu também tive ansiedade. Todo mundo tem ansiedade, mas uma ansiedade moderada, uma ansiedade que muitas vezes é controlada, É um pensamento que você começa a pensar ali na frente, mas logo passa. Alguns sintomas que você tem, mas passa, mas não deixa de ser uma ansiedade. No país que nós vivemos hoje, como não ter ansiedade, Nós vivemos e estamos correndo atrás das coisas e nos faz com que tenhamos ansiedade.
Então vamos lá. Ansiedade. O que é ansiedade? É impaciência, desejo que algo aconteça. Uma pessoa que está impaciente e deseja que algo aconteça na vida dela. Bem, essa é uma ansiedade. Agora, a ansiedade, que diz uma ansiedade real, é o transtorno de ansiedade. Existe o transtorno da ansiedade, transtorno da ansiedade generalizada e a ansiedade por si só. Quais são os sintomas aí da ansiedade? Insônia, tensão muscular, falta de ar, taquicardia, medos irracionais, dor no peito, respiração ofegante. Esses são alguns dos sintomas. A grande maioria, quando vai ao consultório, relatam esses sintomas, Uma sudorese intensa nas mãos, taquicardia, uma aceleração do coração, não consegue dormir. Por não conseguir dormir, o músculo fica tenso. Então, aí são alguns dos sintomas. Aí, lógico, Quem estuda um pouquinho de psicanálise sabe que Freud, ele dividiu em 3 partes essa ansiedade, 3 categorias, na verdade. Eu até anotei para mim não falar nada errado. A primeira categoria é realista, que é medo de algo existente no mundo. Medo de algo real. Aí vem a segunda, que é a ansiedade moral. É o medo de ser punido pelo sentimento de culpa. Você se culpa achando que já vai ser punido. E neurótica, que está relacionada ao medo sem objeto reconhecido, ou seja, um temor de algo que pode ou não existir. Alguma coisa que pode ou não existir. Só que, quando vamos ao consultório, é necessário existir 3 fatores para que você esteja com ansiedade ou seja diagnosticado com ansiedade, Primeiro fator é o biológico. Se existe uma predisposição biológica para que você tenha esta ansiedade. Terceiro fator, histórico de vida. Qual é a história da sua vida? Qual é a percepção que você tem da sua vida? E o terceiro fator é o ambiente. O ambiente. Esse ambiente que aqui eu falo é um estressor. O nosso ambiente é muito estressante. Por si só já traz uma ansiedade. O biológico. Esse biológico é familiar, é a história da sua família, Na sua família teve pessoas que já tiveram, problemas com ansiedade, sintomas bem parecidos. E quando foram ao médico, muitas vezes após uma crise de ansiedade, não descobrem nada, porque passou todo aquele sintoma que você tinha. Então, são vários fatores que tem que ser olhado. Vários fatores que tem que ser olhado para que possa dizer que uma pessoa tem um transtorno de ansiedade.
tá? Aí, eu também anotei referente ao transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é considerado quando existe pelo menos 5 categorias. Dessas 5 categorias é o transtorno de pânico. Desculpem, apagou minha luz aqui, não tem problema. Transtorno de pânico, fobias, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade generalizada. Pronto. Aí já é, né? O que seria essa ansiedade? Essa ansiedade, gente, é tão... A luz apagou, não vai acender agora mais. É tão difícil, sabe, a gente entender o que é de verdade. Gostaria muito que vocês pudessem estar aqui para comentar, né? Hoje eu não tenho nenhum convidado, hoje sou eu mesma, Vanessa Santos, aqui como terapeuta holística, falando para vocês da ansiedade, tá bom? Eu agradeço quem aqui estiver e agradeço quem vai assistir depois. Essas informações que eu passei vocês encontram no Google, tá bom? Isso não é nada que só tem acesso os psicólogos ou psiquiatra ou terapeutas, não. Isso é para qualquer pessoa que tem acesso. Mas eu digo para vocês, cada sintoma que você estiver, não tente buscar dar um Google, porque lá vai mostrar várias doenças, vários problemas relacionados a cada sintoma que você tiver durante a ansiedade. Então tente não buscar desta forma. Buscar no geral. Você descrever todos os seus sintomas no geral. Por quê? Um único sintoma não quer dizer que você tem aquele problema. Um único fator não vai dizer se você é ou não ansioso. Existem vários fatores para essa ansiedade. Então, eu sei que existem pessoas aí que têm o conhecimento, têm essa vivência. Mas aqui eu vou contar a minha vivência nesse momento para vocês. O ano retrasado, para o ano passado, a minha sogra veio morar comigo. E ela era uma pessoa acamada, uma pessoa que dependia dos nossos serviços, né? Para tudo. Para se alimentar, para tomar banho, para se trocar, para tudo, né? Que ela teve derrame, teve AVC, então, enfim, ela precisava dos cuidados. Além de eu ser terapeuta, eu sou técnica de enfermagem, então também sei como fazer esses cuidados. Enfim, ela veio morar com a gente por N motivos, né, que não venha, neste momento não vem ao caso. Aí eu fiquei cuidando dela por quase um ano. Só que eu trabalhava à noite e continuo trabalhando à noite. Eu trabalho à noite e faço faculdade de manhã. Meu marido também trabalha à noite, numa noite oposta da minha, e nós temos um filho hoje de 10 anos. E nós tivemos que mudar toda a nossa rotina por isso, né? Toda a nossa rotina. Tudo que nós fazíamos. Se eu poderia sair, já não estava dando para sair mais. Se eu podia levar meu filho a um passeio, eu não podia levar mais. Tudo estava voltado para o cuidado dela. Perfeito, até aí normal, né? Mas muitas coisas foram acontecendo durante esse período
que foi bem difícil, porque eu precisava estudar, eu precisava entregar trabalhos, eu precisava fazer as provas, e ela sentia muitas dores, e muitas vezes a gente não conseguia controlar essas dores dela, porque já era problemas vasculares mesmo, e ela sentia muitas dores, então pra mim, principalmente, ficou bem complicado. Mas enfim, fui cuidando, fui fazendo, fui ali fazendo. Foi tranquilo, não foi difícil. Boa noite, Lore. Não foi difícil fazer isso, né? Eu fiz. Depois, quando foi passando o tempo, esse período, de um período aí de 4, 5 meses dela em casa, as coisas para ela foi, sabe, ficando mais difícil, para nós também, mas a gente continuou levando. Quando foi outubro do ano passado, Boa noite. Boa noite a todos. Quando foi em outubro do ano passado, ela começou a ter uma piora. Finalzinho de setembro, comecinho de outubro, ela começou a ter uma piora. Só que ela já veio para a minha residência com algumas escaras, assim, sabe? No pé e tal. Então, eu tive que ir cuidando dali, mas ali para mim seria como enxugar gelo, porque já era uma coisa de dentro para fora, estava bem difícil de ser tratada. Então aquilo para mim foi somatizando, né? A gente diz que foi somatizando, você ver um cuidado, fazer um cuidado e não ter um resultado. E foi isso que aconteceu, eu não conseguia ter um resultado. E na minha casa, gente, era cheio de médicos, enfermeiros, físio, sempre tinha gente entrando e saindo da minha casa por conta disso. Eu não tinha um tempo de descanso. Eu chegava do trabalho, tomava um banho e tentava dormir pelo menos 1 hora, porque eu sabia que dali 1h30, mais ou menos, teria gente dentro da minha casa para olhar minha sogra. Então eu não tinha muito tempo para descansar. E além de tudo, ainda tinha meu filho que tinha que levar para a escola, tinha que buscar, tinha alimentação, tudo no horário, medicação dela, tudo no horário, tudo isso. Fora a faculdade que eu tinha que fazer. Então, foi assim. Foi. Tudo bem. E aí, como eu estava falando anteriormente, quando foi final de setembro para início de outubro do ano passado, ela começou a piorar. Boa noite, Mayara. Ela começou a piorar. Ela começou a piorar de uma forma assim que eu falei, ela não vai aguentar, ela não vai resistir, e a gente precisa, eu preciso olhar para isso, né? E falando com o médico, aí o médico veio na minha casa no último dia e falou, olha, ela só tem, eu só dou no máximo 72 horas para sua sogra vir a falecer. E eu estava para sair de férias neste mesmo mês de outubro. Eu falei, mas ela não vai agora. Ela não vai. Ela ainda não vai. Não foi neste período que o médico falou. Eu entrei de férias, ela durou 1 semana. Eu entrei de férias em um dia, quando, tipo, numa terça-feira eu entrei de férias, se não me engano, na sexta-feira eu já internei ela. E aí, enfim, ela acabou falecendo. Até aí eu não tava sentindo nada. Tava levando, acelerando aquela coisa toda. Internamos ela e ela veio a falecer, cuidei de todos os assuntos, eu e meu marido e tal. Enterramos ela. Aí viemos pra casa. E eu de férias. Só que foi umas férias que eu não tive como sair, eu não podia fazer nada, porque até então eu não teria programado, porque ela estava comigo, eu não poderia ir viajar, não poderia fazer nada. Continuei com ela. Boa noite, Dê. Tudo bem? Continuei com ela. Tudo bem. E aí eu não fui viajar, fiquei em casa, então falei
pra mim mesma. Falei, eu não quero fazer nada, eu vou ficar tranquila, eu vou tentar, sabe, passar isso. Aí na primeira semana depois que ela faleceu, eu fiquei na minha casa. Na segunda semana eu fui pra casa da minha mãe. Fui pra casa da minha mãe pra poder esparecer um pouco, né? Também ver minha mãe, porque fazia um tempo que a gente não conseguia se ver por conta da minha sogra estar em casa, tudo. Boa noite, dê gratidão por estar aqui. Todas as pessoas que aqui estão. Aí o que eu fiz? Fui pra minha mãe. Na noite que eu cheguei na minha mãe, recebo uma notícia. Que um grande amigo meu havia falecido. Né? Meu amigo de trabalho e tudo havia falecido. Pronto. Mais um momento difícil que eu tive que enfrentar. Fui para o enterro, não conseguia ficar com a minha mãe, né? Bem, fui para ficar com ela e no fim, naquela noite eu fiquei com ela, no outro dia de manhã eu saí para ir para o enterro do meu amigo. Fui. Aí quando eu voltei para casa da minha mãe, com uma dor de cabeça imensa, um desespero, mas consegui controlar. Tudo bem. Consegui voltar para minha casa depois e continuei minha vida. Mas tinha dias que eu não queria fazer nada, eu não queria nem levantar da cama, mas eu me esforçava para fazer, porque meu marido não entendia muito bem o que eu estava sentindo. Eu falava, não tô afim de fazer nada, hoje eu vou ficar em casa sem fazer nada. E ele, você tá de férias, mas, né, precisa fazer alguma coisa, não sei o quê. Tudo bem. Eu não conseguia nem ficar deitada. Tá bom. Voltei ao trabalho e naquela correria, naquela coisa toda, eu não tinha conseguido nem relaxar, nem descansar durante esse período que eu ainda estava nessa aflição, né, de tentar entender, porque agora eu não tinha mais aquela rotina, eu teria que voltar à minha rotina anterior, que era mais tranquila, mais sossegada. E aí foi quando começou. Eu só percebi porque eu comecei a ter infecção urinária. Primeira coisa que me afetou foi uma infecção urinária que eu tive. E eu falei, nossa, que estranho, né? Infecção urinária, assim, não tinha entendido. Mas era o meu corpo respondendo àquele turbilhão que eu já estava vivendo. E aí eu consegui, fui ao médico, né? Só que eu percebi que lá no médico, quando eu estava lá, gente, foi muito estranho, assim. Eu lá no hospital, esperando para ser atendida, o médico vira para eu olhando a televisão, assim, vendo, sei lá, uma imagem que tinha lá, não tava nem prestando atenção no que tava passando, eu comecei a chorar. Chorar copiosamente, gente. As pessoas que estavam do meu lado não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo e eu chorando. E eu pedindo para Deus, Senhor, tira isso de mim. Senhor, eu não preciso estar chorando dessa forma. Meu Deus, tira isso de mim. Que é isso? Meu coração acelerando, minha mão começando a suar frio e aquela coisa, meu coração acelerado e eu sono frio. Eu falei, gente, tô com ansiedade. Só falta eu ter um pânico aqui, uma síndrome do pânico. Aí eu fui me acalmando, fazendo Ho'oponopono, que foi o que me ajudou. Ho'oponopono, eu sinto muito, eu te amo, me perdoe e sou grata. Fui fazendo e foi me acalmando, até a hora que o médico me chamou. O médico me chamou, falou que, né, eu já tinha levado o resultado, porque como eu trabalho no hospital, já tinha feito o exame e tal, já tinha levado o resultado para ele, já sabia que era. E aí ele me passou a medicação, tudo, e eu não falei para ele, que eu tinha chorado poucos minutos antes, e que isso e aquilo. Vim para casa. Eu voltei para casa e continuei em casa, não querendo falar para meu marido, porque ele não ia entender o que eu estava sentindo, e continuei minha rotina. Fui fazendo as minhas coisas, fui pro trabalho. Cheguei um dia no trabalho, eu não queria entrar para trabalhar, mas eu precisava. Fui, continuei trabalhando.
Aí eu entrava nos leitos, nos quartos, eu saía chorando. Do nada. Do nada eu saía chorando. E aquilo foi um dia, o outro, um dia, o outro. Eu falei, tem alguma coisa errada. Isso não tá legal. Aí teve um dia, eu cheguei pra enfermeira. Eu agradeço muito a ela, são duas enfermeiras que eu agradeço muito, que me ajudou, né? Que trabalha comigo. E falei, olha, eu não tô legal, eu não sei, eu entrei no quarto agora e comecei a chorar, chorar, chorar e não tô legal. E falei pra ela, não tô legal, tô começando a chorar, assim. Chorei, chorei, chorei. Ela falou, não, vai embora, vamos descer, vamos conversar e tal. E fui. Desci. Minha pressão aumentou. Minha pressão tava 15/10, eu acho, 15/9, um negócio assim. E eu não tenho pressão alta, tá, gente? Minha pressão é normal. Minha pressão aumentou e meu coração acelerado. E ela falou, vai no médico, vai no médico. Eu falei, tá bom. Só que o que eu fiz? Não fui no médico, vim pra casa. Estava só eu e meu marido, meu filho estava com a minha irmã. Nesse período, acho que meu filho estava na minha irmã, se não me engano, eu sei que eu estava em casa. Enfim, só estava eu e meu marido em casa. Aí ficou nós dois em casa e ele falou, o que você tem? Por que você chegou cedo? Eu falei assim, eu tô com ansiedade. Mas o que você tem? Aí ele virou pra mim e falou assim, eu falei pra ele o que eu tava sentindo e ele falou assim, não morre. Foi o que ele me falou. Não morre. Aí o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, eu não vou morrer. Eu sei que eu não vou morrer, mas homem não entende muito quando não passa por essa situação. Eu também não quis ficar dando muita explicação, eu só queria ficar quietinha, sossegada. E aquilo foi acontecendo, e eu falei, meu Deus, não tá legal, mas eu não quero tomar remédio, eu tenho tantos recursos, porque eu sou terapeuta, eu tenho recursos para ajudar as pessoas, por que eu não tô conseguindo me ajudar? Boa noite, mãe. Por que eu não tô conseguindo me ajudar? Não, eu preciso me ajudar. Eu preciso me ajudar. Aí nessas de que preciso me ajudar, fui pra internet procurar algum outro curso. E eu já tinha um monte pra fazer, tá, gente? Fora a faculdade, eu já tinha um monte de curso pra fazer. Procurando curso, que preenchesse a minha mente. Encontrei, que é de radiestesia, que eu amo, que eu adoro, que é minha paixão, da Karina Gomes, do Instituto Karina Gomes. E foi pra mim a minha salvação nesse período. Foi literalmente a minha salvação. Que foi das mesas universais e depois das mandalas da riqueza. Foi os 2 cursos que eu havia adquirido dela. E foi meu start para a vida. Foi me tirar literalmente dessa inércia que eu estava. E eu comecei ali a trabalhar. Comecei ali me trabalhar. Porque eu não comprei o curso pensando que naquele momento eu ia ajudar alguém. Mas não, eu pensei para me ajudar. E fui fazendo. E aquilo foi me dando, sabe, uma alegria, uma vontade de viver, uma vontade de sair daquela situação que eu havia me colocado. Não que eu havia me colocado, mas da percepção que eu estava tendo de toda a minha realidade. E fui. Consegui. Sair dessa situação com Ho'oponopono, que eu fiz e faço durante muito tempo. Quem puder e tiver oportunidade, busque no YouTube Ho'oponopono. É um alívio na alma. E também eu aprendi o EFT, né? São alguns pontos que nós batemos e falamos algumas frases
para fazer liberações de coisas negativas, de pensamentos, de atitudes. É muito bom. Também fiz. Inclusive, eu até indico para muitas pessoas quando eu faço os meus atendimentos. É ótimo. Então, foi assim que eu consegui sair desse período. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com as mesas universais, que também que é da Karina Gomes. Comecei a fazer a minha divulgação através dessas mesas. Fiz atendimento para várias pessoas com essas mesas. E eu tive e tenho alguns resultados maravilhosos, né? Meu marido mesmo é um dos meus resultados. Minha irmã é um dos meus resultados, né? Fora outras pessoas aí que eu não vou falar porque não me permitiram aqui de fazer divulgações, mas são pessoas que também me ajudaram muito a sair disso, que confiaram no meu trabalho. E passei a fazer atendimentos, mais ainda, comecei a enxergar que eu poderia ajudar as pessoas com ansiedade, com algum problema emocional. Então, foi aí que eu entendi que eu estava passando por uma ansiedade. Eu não tenho um transtorno de ansiedade generalizado, né? Porque um transtorno de ansiedade generalizado, você precisa ter uma somatória de sintomas, né? Eu tive alguns sintomas. Em nenhum momento eu tive uma crise muito grande para ser considerado um transtorno de ansiedade generalizado, né? Tenho pensamentos, tive, né? Hoje eu não tenho mais, hoje eu vivo o real, a realidade que nós estamos hoje. Eu não fico pensando no futuro constantemente como há alguns anos atrás eu ficava. Talvez isso também já tenha feito com que eu tivesse ansiedade. Então a minha ansiedade não é de agora, já é de muito tempo, porém só somatizou o que eu vivi com a minha sogra. Só somatizou. Mas hoje eu digo para vocês, o que me ajudou foi o Ho'oponopono, o estudo que eu tive e abertura de conhecimento com a Karina Gomes. Foi um leque de autoconhecimento que eu tive ainda maior do que eu já tinha. Foi muito bom estar e estou ainda realizando vários cursos que ela ministra. E também tem o método Procure Cicatrizes, que é um dos cursos que eu também tenho, que tá aí para todo mundo conhecer, né? Que me ajudou muito também. Então, assim, hoje eu contei um pouquinho desse período que eu passei, que graças a Deus, né, eu tive como sair dele. Eu não fiquei vivendo por muito tempo, porque eu falei, eu não quero, eu não vou, eu não posso, né? Mas aí, eu até coloquei umas perguntas aí, né, quando eu fiz a postagem, eu coloquei umas perguntas. Será que terapeuta tem ansiedade? Tem, gente. Tem sim. Porque muitas vezes nós queremos ajudar muito as pessoas. Boa noite, Lu. Tudo bem? Nós queremos ajudar muito as pessoas e não conseguimos. Mas a pessoa tem que querer primeiro. Então, muitas vezes a gente já fica ansioso por saber, por pelo menos pensar se vamos conseguir ou não ajudar aquela pessoa. Mas a nossa ansiedade, boa noite, Diego. A ansiedade em si, ela não só para o terapeuta, né? Não é só o terapeuta. Ai, muito obrigada, Lu. Muito obrigada.
Eu também amo você, um ótimo trabalho. O seu trabalho também eu acho lindo, maravilhoso. Parabéns pela sua conquista, Lu. A ansiedade que a gente, né, acaba sentindo é uma somatória de anos. Às vezes, esse acontecimento que eu passei foi a somatória de muitas coisas que eu já havia passado, entendeu? Então eu só enxergava o que estava acontecendo naquele momento, mas não, já tinha outras coisas. Então foi nisso que eu trabalhei quando eu encontrei o curso da Karina, entendeu? Eu trabalhei a raiz emocional da minha ansiedade, porque não era minha sogra não tinha nada a ver com isso, mas foi a somatória de tudo. Aí tem, você gosta tanto de cuidar das pessoas e não cuida de você? Não, gente, não é isso, a gente cuida da gente também. A gente cuida da gente também. Só que muitas vezes nós esquecemos, nós queremos tanto cuidar do outro e esquecemos de cuidar da gente. Então, quando vamos perceber, muitas vezes, era onde instala uma ansiedade, né? Por isso que os terapeutas, qualquer pessoa nesse mundo, precisa primeiro cuidar de si para conseguir cuidar do outro. Se você não cuida de você, não cuida do seu emocional, das suas emoções, do seu espiritual, sabe? Você não consegue ajudar ninguém. Ninguém mesmo. Porque se você não consegue ajudar você, você não vai conseguir ajudar ninguém. Aí também tem. Você é tão espiritualizado e ainda assim tem ansiedade? Sim, gente. Qualquer pessoa. Se eu tenho fé em Deus ou nos santos, em qualquer coisa, não importa qual é a sua espiritualidade, não importa no que você acredita. Isso não te isenta de ter percepções da vida, de ter percepções dos acontecimentos na sua vida. Isso não te isenta de você começar a pensar repetidamente no futuro. Como foi na pandemia, que as pessoas estavam com seu futuro incerto, foi na onde surgiu o maior número de pessoas ansiosas. Foi na onde surgiu o maior número de pessoas procurando médicos para se medicarem, para tomarem ansiolíticos, porque era incerto por quase 2 anos, praticamente por 2 anos, era tudo incerto. E eu estava lá dentro de um hospital, eu vivi o que foi uma pandemia, eu vi coisas, eu senti coisas. Ah, inclusive eu também tive Covid, tá? E antes da minha sogra falecer, eu também tive Covid. Então, assim, foi também uma das coisas que eu falei, meu Deus, o que mais falta acontecer, né? Graças a Deus não aconteceu mais nada, aí só veio a ansiedade. E aí, você é forte, aguenta tanta coisa. Sim, sou forte até a vírgula, certo? Nós não somos rocha, que nem a rocha aguenta tudo. Porque nós somos seres humanos. E os seres humanos são falhos, têm suas falhas, têm suas dificuldades, têm suas percepções, têm seus sentimentos, têm suas razões, suas vidas. E isso é muito para algumas pessoas aguentarem. Então, assim, a ansiedade, gente, é comum, é normal,
até certo ponto. Às vezes é bom você sentir a ansiedade daquilo que vai acontecer, que você sabe que é legal. Nossa, eu conquistei. Essa é uma ansiedade boa. Mas aquela ansiedade que atrapalha você de viver algo. Boa noite, Adriana. Ansiedade que atrapalha você de viver algo. Ansiedade da incerteza. Ansiedade que te deixa com taquicardia, coração, aquele coração acelerado, sua mão suando frio, aquela vontade imensa de chorar, aquela tonteira, aquela coisa que você não sabe o que você faz. É como se você tivesse uma labirintite. E, bem, no hospital, quando eu estava lá no hospital, no dia que eu falei com a enfermeira, era essa sensação que eu tinha, que eu estava com labirintite. Porque é como se eu tivesse o tempo todo tonta. Né? Mas era essas as sensações. Minha mão suava frio, meu coração acelerado, minha respiração ofegante. E eu cheguei para ela e falei, não, eu não tô bem. Eu tive coragem de falar para a minha enfermeira, eu não tô bem. Só que eu busquei alternativas. Ah, detalhe, também tomei um floral, né? Quem não conhece são os florais terapêuticos. Muito bom, né? Os florais de Bach foi o que me ajudaram. O Ho'oponopono me ajudou. EFT me ajudou. A conversa com algumas pessoas muito me ajudou muito. Os atendimentos que eu fiz, mesmo ainda tendo alguns sintomas, nossa, aí que me ajudou mesmo a sair daquele sentimento, daquela ansiedade, que muitas vezes transforma numa tristeza, numa depressão, que você não quer sair da cama, você não quer tomar um banho, você não quer se alimentar, você não quer ver ninguém, você quer ficar sozinho o tempo todo. E era isso que eu não queria. E nesse mesmo período de tudo isso, voltando lá atrás, uma grande amiga nossa havia saído. Gratidão, Aulas, gratidão. Gratidão mesmo. Uma grande amiga nossa de trabalho havia saído. No trabalho, por questões pessoais, mas para mim foi muito forte a saída dela, porque era uma pessoa que me ajudava muito, né? Ela sabe disso. Se ela puder ver essa live, ela vai entender que eu estou falando dela. Ela vai saber que eu estou falando dela. E aí veio tudo, né, gente? Minha sogra, meu amigo que havia falecido. Eu não consegui ter umas férias como deveria. Fora que nesse mesmo período eu tive Covid, mesmo cuidando da minha sogra, morrendo de medo da minha sogra pegar, né, se contaminar com Covid. Então, assim, a gente busca N alternativas para sair disso. Sabe, nós temos como sair disso sem precisar medicação. A não ser, gente, realmente, que você já esteja com os pensamentos muito negativos, sabe? Os pensamentos que vão te deixando cada vez mais para baixo, sem vontade de viver,
sem vontade de fazer nada. Eu tive um período que eu não tive vontade de fazer nada, mas era 1 ou 2 dias, no máximo. Não todos os dias, todos os momentos, porque é difícil você ficar todos os dias, todos os momentos, não querendo fazer nada. Quanto que as pessoas não lutam para fazer as coisas e o organismo não permite. Mas é uma questão biológica, bioquímica, na verdade, porque o cérebro precisa da medicação. Nesse caso, sim, busque um médico, psicólogo, psiquiatra, psicólogo para você conversar, abrir, falar. Psiquiatra, ele vai ouvir você também e vai indicar o melhor medicamento. Mas busque um terapeuta também que possa olhar para você como um todo, porque irá tratar sua mente, seu espírito e o seu físico. Sinto muito você ter passado esses momentos e não ter contribuído com você. Não saber. Quero muito saber de tudo. Se precisar, não se sinta só. Estou aqui. Será um prazer te dar as mãos. Gratidão, Adriana. Gratidão. Eu sou muito grata. Sou muito grata mesmo. Porque eu sei que eu posso contar com pessoas igual a Adriana, igual o Aulus, sabe? É que tem esse olhar acolhedor pra gente, né? A gente às vezes se sente só, mas a gente sabe que nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com as pessoas, sabe? E muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que vai poder nos ajudar. Mas aí eu falo para vocês o que acontece. A culpa ou a vergonha. A culpa ou a vergonha. Mãe, obrigada. Gratidão. Obrigada, Adriana, obrigada. A gente tem vergonha, sim. Por isso que eu entendo as pessoas quando falam eu não conseguia contar para ninguém porque tem vergonha. Né? A gente tem vergonha de ser julgado, de ser... Como é que as pessoas vão olhar para mim? Eu mesma eu cheguei a pensar, falei, meu Deus, eu sou terapeuta e olha o que eu tô sentindo, eu não consigo me ajudar. Normal. Isso é normal. Hoje eu vejo que é normal. Sabe? É a forma que eu olhei para mim, me julgando, que eu não pudesse sentir isso. Sim. Quais foram as percepções que eu tive? Quais foram os sentimentos que eu tive? Por isso que eu fui me trabalhando. Fui me trabalhando. E foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Foi me trabalhar. Foi me conhecer mais ainda. E continuar a minha luta, trazendo aqui conteúdos, informações e uma realidade na qual eu vivi. Pode ter sido para alguns quase nada. Boa noite, Alice. Pode ter sido quase nada. Pode. Para alguns pode ter sido. Mas para mim foi intenso. Cada um sabe da sua dor. Por isso que eu falo, as pessoas têm mania de falar da empatia. Empatia.
Gratidão, Adriana. Nós conversamos sim. Um grande beijo para você. Um grande beijo. Muita luz, muita paz. Beijos na sua filha, tá bom? O Aulo está falando só um comparativo. Existe a saúde bucal, assim como a saúde mental. Como digo, somos perfectíveis, ou seja, em constante evolução. Exatamente, nós estamos em constante evolução. Em constante evolução. E isso é um grande ganho. A evolução, o conhecimento, a sabedoria de quem é você. Por isso que eu sempre falo, eu não consigo ter empatia se eu não consigo sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Eu consigo entender, eu consigo compreender. A gente só é empata com alguém se a gente consegue sentir a mesma dor que ela. Se você sentir a mesma dor que ela, você vai falar: agora eu sei o que você está sentindo. Agora sim eu entendo você. Você entendeu? Assim, as pessoas podem até estar me julgando por não estar falando isso. Não tem problema. Mas olhar sem julgamento é a compreensão das coisas. A partir do momento que eu começo a julgar, eu perco a compreensão. Eu perco o olhar. Eu perco a sabedoria e a história da pessoa. Então não julguem a minha história ou a de qualquer outra pessoa, porque cada uma tem a sua. Cada um sabe a sua dor. Mas eu quero deixar aqui só uma informação, um recado. Não sei como vocês acharem melhor entender isso. Sejam o diferencial na vida de vocês. Seja o diferencial na vida de vocês. Porque através de vocês, vocês conseguem ser o diferencial na vida do outro. Eu só compreendi isso quando eu fui buscar a minha essência. A essência da Vanessa. De quem eu sou de verdade. Enquanto eu não tive essa compreensão, eu não soube quem era a Vanessa. Mas hoje eu sei. E não foi por conta dessa ansiedade não, gente. Foi por N coisas lá atrás. Mas busquem ajuda. Busquem conhecimento. Busquem informação para vocês. Eu agradeço imensamente cada um que aqui esteve presente e que vai assistir depois. E entenda um pouquinho do que eu falei. Vou fazer uma outra live com uma colega para falar sobre depressão. Que os seus desejos encontrem paz na memória, força na razão e gratidão em suas mãos. Amém. Gratidão, Aulos. Gratidão. Gratidão imensa. Eu vou fazer uma live com uma amiga ainda esta semana, se possível,
sobre depressão, né? Ela vai comentar sobre a depressão aqui com vocês. E só que eu quis trazer antes essa parte, sabe? Hoje eu não estou com ansiedade, hoje eu trabalho muito bem isso, né? Eu consigo viver muito bem. Não tenho. Se eu falar que eu tenho, eu tô mentindo. Não tenho nenhum sintoma daquele que eu vivi. Graças a Deus. Então, assim, semana que vem, não, essa semana, só não sei direito o dia, mas assim que eu tiver certeza do dia, eu mando para vocês. Eu espero que cada um tenha gostado, tenha curtido, tenha entendido o que eu quis trazer aqui, tá bom? Desejo a todos uma boa noite e cada um perceba a si mesmo e, se precisarem, peçam ajuda. CVV 188. Boa noite, gratidão por todos que estiveram aqui. Cada um que leve um pedacinho de mim, porque cada um que esteve aqui me conhece, cada um sabe quem eu sou. Gratidão. Boa noite, mãe, amo você. Beijo.